Eu sou cotista do TRXF11, muitas pessoas aqui conhecem com certeza. Queria entender como é que tá o TRXF11 hoje, quantos ativos, enfim, patrimônio, como é que tá o tamanho. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre. A gente está muito feliz com o TRXF11, a gente alcançou algumas marcas importantes recentemente, então a gente superou a marca aí de 100 mil investidores no fundo, já estamos... Tá entre os 10 já, com o maior número de cotistas? Não. Ou deve estar entrando então, né? Não, acho que os 10 ainda é um caminho mais longo, porque aí tem fundos que tem, muito histórico, né? O TRXF11, querendo ou não, é um fundo que tem 3 anos e meio de listagem na Bolsa, tá chegando próximo a completar 4 anos. Mas pra gente, né, que é uma gestora independente, de nicho, focada em fundos imobiliários, hoje a gente só tem o TRXF11 sob gestão, tem o TRXB, mas que é um braço do TRXF, então, pra gente é uma marca muito importante. O fundo superou aí a marca de 105 mil investidores já, e recentemente chegamos a uma marca de 1,5 bilhão de valor de mercado, né? Acho que esse é um ponto também importante, a gente ficou entre os 25 maiores fundos do mercado. Em valor de patrimônio, né? Em valor de mercado. E entre os 10 maiores fundos de tijolo. Então, eu acho que essas são marcas bem importantes. O fundo tem hoje 53 imóveis, tem alguns que estão em fase de desinvestimento, tem alguns novos que devem entrar no portfólio em breve. A gente está fazendo um trabalho muito bacana de desalavancagem do fundo, né? Um fundo, como é que o fundo se fez, né? Parte a gente comprou os imóveis com capital do fundo e parte a gente antecipou contratos de locação, o que torna uma alavancagem, né? Uma forma de se comprar financiado muito saudável. Então, a gente vem gradativamente reduzindo essa alavancagem. Acho que a gente está chegando aí na faixa de uns 30%, mais ou menos. Talvez a gente feche o ano em torno de uns 25%. Ou seja, já teve uma redução significativa e está dentro de um patamar que a gente considera adequado. A gente também quer que o fundo tenha um componente de alavancagem para potencializar retorno. A gente está trabalhando agora na diversificação dos inquilinos. O açaí hoje ainda representa mais ou menos uns 50% da receita do fundo. A gente quer trazer outros inquilinos para diminuir essa dependência, essa exposição de açaí. Então, o fundo está num momento muito bom. A gente acha que uma perspectiva muito favorável de crescimento do fundo, de diversificação, diminuição de alavancagem, e a gente vê que a cota ainda tem muito para andar, né? A gente está com a cota ali entre 113, 113,50, e na nossa avaliação, essa cota deveria estar a 120 a 125, pelo menos. Então, a gente acha que tem muito espaço ainda de valorização na cota do fundo. E qual que é falando nos ativos, assim, qual que é o perfil dos ativos do TRXF11? Que é imóvel pra caramba, né? Hoje dos mais 50 imóveis, a gente tem um galpão logístico, locado para o Pão de Açúcar, e todos os outros são lojas do que a gente chama lá de Big Box, né? São grandes caixas. Então, supermercados, atacadistas e lojas de materiais de construção. Então, são essas grandes lojas locadas para Açaí, Pão de Açúcar, Carrefour, Leroy Merlin, Obra Max, Extra, então, e Grupo Mateus. Então, esses são os inquilinos que a gente tem hoje no fundo. Só inquilino... Só inquilino bom, né? Muito bom. Muito bom. Isso pra gente é um cuidado, porque a gente fala, tem tanto espaço para comprar ativo desses inquilinos excepcionais, a gente não precisa diversificar, a gente não precisa diversificar, que eu digo, com outros riscos de crédito. Vamos focar em atender essas empresas que têm muito potencial de desenvolvimento para o fundo. E acho que um ponto legal é que todas essas lojas são 100% locadas, né? Então, a gente não tem vacância hoje no fundo. E 0% de vacância? 0% de vacância. Não é normal a gente ver um fundo imobiliário de tijolo com 0%, né? Exatamente. Existe, mas não é padrão. Nem que seja 3%. Sim, 4%. Sim. Então, a gente tem 0% de vacância e 15 anos de prazo médio de contrato de locação. E é legal falar que é 0% de vacância com 53 imóveis, né? Exatamente. Porque se você fala, 0% de vacância, mas o cara tem um imóvel, mas também se sair esse inquilino, ele vira 100% de vacância. Tem um ponto importante. 97% dos nossos contratos são contratos atípicos. O que é o contrato atípico? Sendo bem sintético. É quando a penalidade pela rescisão antecipada, ou seja, o inquilino quer sair. Qual que é a multa? Não são 3 aluguéis proporcionais ao saldo. São todos os aluguéis remanescentes. Então, quando a gente fala que a gente tem 15 anos de prazo médio da nossa carteira, significa que são 15 anos de aluguel garantido, né? Garantido, haja visto o risco de crédito do inquilino, mas
em condições normais, a gente tem garantido aqueles 15 anos de aluguel. Então, 97% dos contratos de locação do fundo são atípicos, contratos firmes, com penalidades altas, ou seja, muita previsibilidade de fluxo e, consequentemente, muita previsibilidade de renda para o investidor que aloca capital no nosso fundo. Legal.